Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Nervos Entrevista. Eu sou Nayara Renault e esta é a segunda edição do nosso podcast com bate-papos culturais, sempre interessantes como o de hoje, sobre o documentário Paulistas, que entrou em cartaz nesta quinta. O diretor Daniel Nolasco conversou com a gente sobre a sua familiaridade com os personagens e o tema de seu longa de estreia, que observa o êxodo rural nas regiões de Paulistas e Soledad, em Goiás. E também falou das suas estratégias narrativas, do cinema goiano e seu próximo filme, como você confere na sequência. Todo o nosso trabalho tem dois objetivos principais. Um é a preservação, a segurança da barragem. E o outro é justamente não causar impacto negativo na população ribeirinha. Eu vou começar por, acho que uma pergunta que todo mundo deve fazer, e eu juro que eu tentei pesquisar no Google e tudo mais. Eu queria saber primeiro qual é o seu grau de parentesco com os meninos. Com os meninos. E também junto a isso, como o tema é familiar para você, assim, no que ele é pessoal para você. Bom, os meninos são meus primos de segundo grau. E a mãe deles, que é a Maria Cristina, que é a que assiste a televisão e tal, e que ela é minha prima de primeiro grau. E tudo. Então, assim, é uma história bem próxima, né? Porque eu nasci lá nos Paulistas, eu também fui embora, também, né? Foi uma das pessoas que foram embora da região. E quando eu era novo, eu saí de lá, tinha 2 anos, e quando eu era novo, eu tinha muito esse processo de voltar para poder visitar os parentes, né? Porque ainda tinha muito tio, vô, que morava lá, então todas nas férias escolares voltava. Então esse processo de voltar para poder visitar as pessoas que estão lá, então, e o lugar mesmo, era uma coisa que eu fiz bastante, assim, que é uma coisa que está muito presente no filme, assim. Então acho que tem essa aproximação muito forte, assim. Mas quando você saiu, eu vi que você foi para estudar em catalão. Catalão, isso. E aí depois foi fazer o UFF. Mas ainda era o início desse processo de êxodo rural? Então, a história de Jean foi mais ou menos... Eu saí de lá em 86, mais ou menos, em 87, né? Foi quando começou a questão da chegada do agronegócio, né? O agronegócio chegou definitivamente lá no final dos anos 80. E aí o processo foi muito parecido com todas as regiões. Normalmente era o pessoal do sul, né, que chegou ali, aí eles compravam as terras, desmatavam, porque a região era quase toda cerrado ainda, desmatavam, e aí os funcionários, as pessoas que venderam a terra acabaram virando funcionário. E aí o que aconteceu? Chegou também a tecnologia do campo. Então, a necessidade de trabalho no campo se diminuiu bastante com a tecnologia. E aí as pessoas que tinham virado funcionários tinham que ir para as cidades procurar outras formas de viver, né? Outras perspectivas e tudo. Basicamente todo mundo foi para Catalão. Algumas pessoas foram para Campo Alegre, que é uma outra cidade menorzinha, mas Catalão é uma cidade grande, assim, né? Comparativamente com as outras ao redor, né? E aí o que aconteceu? Isso foi mais ou menos até metade da década de 90 e tudo. E aí deu uma parada. Meio que as pessoas se estabilizaram, então meio que... O que aconteceu? Em 2010, quando eles construíram a barragem, esse movimento da construção da barragem meio que fez de novo uma nova leva indo embora, que aí é que resultou no fato que a população jovem, que já era pouca, a população jovem que já ia para Catalão, por exemplo, para poder fazer faculdade, acabou. Agora lá nos Paulistas não tem mais nenhum jovem morando. A pessoa mais jovem que está morando lá é a Maria Cristina, que tem 45 anos. Eu vou acabar adiantando a pergunta, mas para puxar o gancho. Você acha que esse êxodo, alguns dos personagens, eles parecem que se integram ali, que talvez na hora que os seus pais vierem aparecer vão continuar naquela vida, mas tem outros que parecem que não. Você enxerga um futuro ali para aquela região ou não? Olha, para a Soledad, porque são duas, a Soledad e os Paulistas. A Soledad, eu não sei te dizer especificamente se pode vir mudar alguma coisa, porque a Soledad, a terra é melhor. Assim, a qualidade do solo é melhor, então normalmente as pessoas que vivem ali têm uma qualidade de vida melhor do que as pessoas que vivem no Paulistas, né? E a região é dividida por um rio, eu acho isso incrível, né? Nos Paulistas não. Nos Paulistas eu acho que realmente
o clima de extinção que você tenta colocar. Que tem ali, eu acho que realmente ali especificamente nos paulistas, eu acho que, primeiro porque, tipo assim, tem muita pouca gente morando hoje, assim, eu acho que só tem 3 ou 4 famílias, assim, e todas idosos, né? Na região do Paulista são todos muito idosos e tudo, então eu acho que ali eu realmente não vejo, assim, para mim tá fadado mesmo a acabar. Nesse sentido de você tentar colocar, vejo os planos que você coloca, são os planos estáticos, mas em nenhum momento, assim, não é perto daquela ideia da mosca na parede. Tem um rigor, assim, ficcional, mais. A montagem, a trilha, você, num certo ponto, você vilaniza ali na TV e tal. Tem referência ali nos bonés, algumas coisas também. E aí eu queria saber como que foi para você fazer essa escolha narrativa, assim, de direção, de tentar mostrar, digamos, apontar só visualmente as causas ali, consequências. Então, desde o começo, a gente tinha a certeza que a gente não ia trabalhar nem com talk head e nem com narração off. Isso era uma coisa que a gente tinha desde o começo do projeto. Durante a pesquisa, a gente tinha uma proposta que era vamos fazer, lançar temas de discussão entre os personagens. A gente junta 2 personagens, vamos propor eles falar sobre um determinado assunto. Durante a pesquisa, a gente viu que isso também não era uma saída interessante, né? E aí o que aconteceu? Quando a gente foi filmar já com essa perspectiva que a gente vai tentar trabalhar com a questão do registro e com uma certa ficcionalização do real, que isso tem muito no filme, principalmente com os meninos. Só que isso gerou um outro problema pra gente. Como é que a gente fala da questão da barragem, sem mostrar a barragem, né? E como é que a gente fala sobre várias outras questões que estão ali presentes, né? Especificamente a questão da barragem, a gente queria filmar lá, né, a barragem tudo só por causa que a empresa não permitiu. E assim, foi taxativa. Não teve conversa. Quando eu falei assim, eu estou fazendo um documentário sobre paulistas e sobre o impacto do Rio, não. Sabe, assim, não. E aí, inclusive, numa das conversas que eu tive com a menina que trabalhava lá, ela falou para você, olha, Daniel, super te entendo, você crê, mas a gente não tem garantia nenhuma do que você fazer com essas imagens. Então, você pode fazer qualquer coisa. E aí veio a ideia de trabalhar essas questões que não estariam tão explícitas visualmente nos sons, né? Então a gente construiu toda aquela sequência que tem a Cristina vendo a reportagem, depois vamos lá para as casas abandonadas, para as taperas, e tem toda essa construção sonora que a gente remete a esse tensionamento que essas transformações estão causando ali, que a gente traz em outros momentos dos filmes, assim. Então foi desse jeito que a gente construiu. E aí, mais especificamente com relação à fotografia, a gente tinha uma questão também de como a gente filmar o Cerrado, né? Porque o Cerrado é uma paisagem relativamente pouco filmada, né? E uma paisagem muito pouco vista por outras pessoas para além de Goiás, né? Além do Centro-Oeste, né? E também o campo também é muito pouco filmado lá em Goiás, né? E quando é filmado, é filmado quase sob uma perspectiva meio romântica, entendeu? Aquilo que era vida, entendeu? Então a gente queria fugir muito disso. E aí do olhar estrangeiro. Do olhar estrangeiro, assim. Aí o que a gente optou na hora de fazer a foto, né, principalmente das paisagens, era nunca filmar só a paisagem. A gente sempre ia filmar os personagens e como esses personagens se locomoviam na paisagem. Isso ajudou muito a gente montar os quadros, compor os quadros. E no seu primeiro longa, você vem de uma carreira de curtas dedicados à temática LGBT, cinema queer e tudo mais. Teve agora o Senhor Raposo, o Tiradentes e tudo mais. E como foi no seu primeiro longa ir para um registro mais formal? E se você acha que você entregou algo dali, embora eu acho que numa cena tem uma tensão ali, mas... essa questão do olhar, né, sempre vai estar carregado, mesmo, né, que você faça filmes, sempre vai, a sua formação sempre vai estar ali, de certa forma, refletida, né? Sim. Como você filma e tudo. Então, acho que uma coisa que ajudou muito, né, fazer o Paulistas foi o conhecimento que eu tinha, né?
conhecimento, tanto que eu tinha tanto do lugar, Sim. quanto da paisagem, quanto da minha ligação com os personagens. Eu acho que isso ajudou muito durante o processo de filmagem, assim. E esses seus primos eram próximos de você ou você era mais próximo da Cristina? Não, eu era mais próximo da Cristina, era a pessoa ali que eu era mais próximo, mas os meninos, por ter uma... A gente teve um processo também de pesquisa grande, a gente começou em 2013, a gente foi filmar só em 2016, então a gente teve essa proximidade. E o fato da idade também, eu acho, esse fato da minha idade ser relativamente próxima com a idade deles, e a gente ter alguns gostos em comum, tipo assim, o Vinícius é fã de Walking Dead, a gente passava horas conversando sobre Walking Dead. Eu acho que isso ajudou um pouco a essa proximidade, assim. No caso, você desponta mais ou menos assim como um nome desse cinema de Goiás, que para quem não acompanha tanto a cena de curtas, às vezes não conhece tanto, Sim. não vê esse olhar, do mesmo modo que o Bulgarins que você usa no final despontou assim pra música pop psicodélica na terra do sertanejo, né? Então, como você diria assim que é esse olhar, a voz do cinema goiano, o que interessa, o que quer falar o cinema goiano? Pergunta difícil, hein? Desculpa. Não, eu não sei se existe uma voz, assim, e até porque eu acho que apesar de ter já, a gente pode falar que a gente já tem uma tradição de curta-metragem, já tem um certo tempo que está tendo uma produção constante de curtas, assim, lá, mas uma produção muito diversa, assim. Eu sinto que várias pessoas têm um certo diálogo com o cinema paulista. Eu acho que isso vem muito ligado com o trabalho que a Maria Abdala faz no Icumã, por causa que várias das pessoas que ela leva para dar palestra, ela tem um trabalho de formação muito forte e a maioria dos profissionais que ela trabalha são profissionais de São Paulo. Então acho que isso acaba germinando um certo diálogo de um certo cinema goiano com Goiás. E ao mesmo tempo, tem gente que está fazendo coisas completamente diferentes. Por exemplo, você pega o Benedito Ferreira, que ele fez um curta o ano passado sobre o Césio, sobre o acidente do Césio, chamado Algo que Fica, e agora ele está finalizando o primeiro longa dele. Você vê os filmes dele, tem uma certa particularidade ali que não está dialogando com uma certa tradição, digamos assim, estabelecida do cinema paulista, por exemplo, que a gente vê em vários outros filmes, assim. Então, acho difícil, e até porque como é muito recente, assim, né? Então, a gente trabalha muito com a questão do documentário, né? Documentário, o primeiro filme que a Seção Vitrine lançou de Goiás foi o Taego, da Marcela e do Henrique, que era um documentário também sobre a questão indígena. Então, e também tem isso, né? Tem esses temas que perpassam, porque são temas cotidiano. Gente tem a questão do êxodo rural, da questão do campo, porque Goiás ainda tem uma população do campo muito grande, né? Tem a questão indígena, por causa que tem todas as tensões indígenas que ainda tem ali, né? E também tem uma coisa também de uma formação urbana muito recente. Se for pensar na história de Goiás, a formação urbana dele aconteceu, 3 décadas atrás. Você pega Goiânia tem 60 e poucos anos, então é muito novo ainda. Então acho que tem toda essas tensões que eu acho que acaba perpassando os filmes, assim, mas eu não saberia te dizer o que seria, esse olhar do cinema goiano. Próximos trabalhos, alguma coisa específica que você pode dizer, além do Senhor Raposo? Tem, a gente conseguiu financiamento. Gente, essa palavra é maravilhosa. Essa frase. A gente vai filmar eu vou filmar um longa com a Panaceia, que é a produtora lá de Goiás, que é uma das produtoras do Paulista. A gente vai filmar um longa de ficção, vai ser meu primeiro longa de ficção. A gente vai filmar em 2019, que chama Vento Seco, e a filmagem vai ser... O cenário é catalão, a região urbana, né? Porque Paulista está na região rural, aí vai ser na região urbana, e a gente quer mostrar muito, porque lá em Catalão tem uma mineradora que... Lá tem a maior uma das maiores minas de fosfato da América Latina, que é um slogan, um chamariz, assim. E a empresa é uma empresa já antiga na cidade, ela era estatal, depois foi privatizada, então é uma empresa que, de certa forma, ajudou muito
na formação da cidade, né, da região urbana. Então a gente quer mostrar muito, no filme é um filme de ficção, mas a gente quer mostrar muito assim, como é que é a relação desses funcionários da empresa com a cidade, como a cidade se relaciona com a empresa. Assim, Tudo se mistura. E como isso tudo se mistura, assim, né? Como assim, a empresa faz parte da rotina, a mineração faz parte da rotina da cidade, assim. Aí a gente vai filmar em 2019. Ah, legal. E o Daniel também participou do nosso novo quadro, Conexões Nervosas, em que traz ao público uma indicação de alguma obra relacionada ao seu trabalho, que converse de alguma forma com paulistas. Que era uma referência pra gente, apesar de ser completamente diferente, a pessoa às vezes me tá maluco falar que era referência, aonde que era referência? Não, mas um que era referente pra gente era a trilogia sobre os camponeses do Raymond Depardon, né, que ele fez 3 filmes, que ele filmou uma mesma região rural na França, né? E nos filmes ele trabalha muito com a questão mesmo de construção de retratos, aí ele passa 10 anos depois, ele volta para filmar aquelas mesmas pessoas e entender um pouco como é que aquela região tá e tudo, que é uma coisa que eu acho que tem uma certa... que era uma referência muito forte pra gente, pra mim, né? Durante que eu estava fazendo os paulistas, e eu acho também que ele também tem essa reflexão sobre a vida do campo e essa transformação que a modernidade traz para a vida do campo, né? Porque essa questão da modernidade no campo é um tema complexo, né? Porque ao mesmo tempo a modernidade traz uma série de benefícios, tipo lá no Paulistas, por exemplo, tinha a questão, né, um exemplo bem prático, né, a questão do tanque que eles armazenam leite, né, que agora eles conseguem vender o leite mais caro, eles não precisam que o leiteiro passe todo dia para poder pegar, pode ser em dias, né, diferentes da semana. E, ao mesmo tempo, é essa mesma modernidade que está fazendo com que aquele lugar desapareça, porque as pessoas estão indo embora. Então, é uma relação muito, muito complexa, né? E aí que eu acho que nos filmes do Depardon, principalmente quando você vê os 3 juntos, você vê mais ou menos também como essa modernidade no campo vai alterando a vida das pessoas. Assim. Sim. E teve mostra dele. Né? Teve mostra dele, inclusive. Anotou aí, né? E lembrando que o documentário Paulistas está em cartaz em todo o Brasil através da Seção Vitrine. Agradecemos a sua audiência nesta edição do Nervos Entrevista e convidamos você para escutar a nossa conversa anterior com a equipe do Pela Janela e todas as que virão. Até a próxima!